É o Carnaval, festa de fundo pagão, que tem suas remotas raízes nos orgíacos festejos da Babilônia, denominados Saque. Nele se dá liberdade aos instintos da carne. Carne vale. Só a carne vale, e se manifesta nessa comemoração dionisíaca. Ou o nome vem do Carsus Navalis, carro naval de triunfo netuniano, usado nesses festejos, que duraram nas Flandres e na Alemanha até o século XIII, relembrando as invasões dos normandos ou vikings. Mas, logo que os seus tumultos se apagam, após 3 dias de intensa liberdade, a segunda e a terça-feira, a voz da igreja, na quarta-feira de cinzas, lembra aos desvairados a fatalidade da morte. Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris. Lembra-te, homem, de que és pó e ao pó voltarás. Desta sorte, é a terça-feira de Carnaval uma como introdução às cerimônias litúrgicas que se iniciam na quarta-feira de cinzas. Dizia-se em latim que era o dia do introitus, isto é, daquela introdução. A palavra introitus corrompeu-se em entrudo e, por extensão, se passou a denominar antigamente ao carnaval entrudo e, como era inveterado costume, usar-se durante ele de brincadeiras com água. Hoje a palavra tomou a acepção restrita de carnaval molhado. Nos bons tempos de antanho, atirava-se água nas pessoas que passavam pelas ruas, das janelas e balcões das casas, jarros, baldes e bacias. Havia foliões que punham à porta de suas moradias pipas e tonéis cheios, nos quais, ajudados de outros, mergulhavam os transeuntes desprevenidos. Em compensação, depois do banho, lhes serviam quitutes e bebidas. Devemos considerar isso como uma reminiscência dos antigos banhos lustrais ou banhos de purificação ritual para se entrar em vida nova. Ainda aí, a palavra introitus encontra significativa aplicação. Perdido o sentido primitivo, esses banhos se tornaram meras brincadeiras, às vezes finalizando em conflitos e pancadaria grossa, quando os que eram molhados à força não estavam dispostos a suportar o brinquedo, achando-o, apesar da tradição, de péssimo gosto. Com o tempo, o costume se amenizou, os baldes e tinas foram abandonados, passando-se ao uso menos bárbaro de limões e laranjinhas feitos de leve camada de cera, recheados de água perfumada ou colorida, que se atiravam de longe nas pessoas descuidadas. Mais tarde, com a aplicação da borracha de seringueira aos usos industriais, as laranjinhas de cera tiveram a substituí-las outras da mesma forma, porém de fino invólucro elástico. As vítimas desse intrudo não se aborreciam tanto com as que os ensopavam com água de cheiro, como com as que traziam colorantes, que lhes manchavam chapéus e roupas. Isso provocava rixas e barulhos, muitas e muitas vezes de certa gravidade. Deram-se novos e melhorados meios para o intrudo. Adotaram-se as pequenas bisnagas de borracha com canudo de metal ou de metal flexível, de vários feitios e tamanhos, as quais, apertadas pelos dedos, esguichavam, quase como um vaporizador, líquidos perfumados, nos que tomavam parte nas lides carnavalescas. Isso esteve em grande voga na era de 1900. Mas apareceram malvados que carregavam as bisnagas com molho de pimenta ou ácido fênico, produzindo queimaduras e até cegueiras. A polícia, então, proibiu terminantemente o uso de tais objetos. Todavia, o velho intrudo teimava em não morrer, reformando seus processos e rejuvenescendo-se pelos anos afora. As bisnagas sucederam a princípio os tubos de cloretil e, afinal, os de vidro e metal dos chamados lança-perfumes, que são coisa de ontem. Houve anos em que se gastaram tantos milhões deles nos carnavais cariocas que as suas fábricas de França enviaram representantes especiais para estudar as admiráveis condições desse mercado no Brasil. Fundaram-se depois fábricas nacionais que exploraram essa lucrativa indústria. Finalmente, os viciados começaram a procurar no éter
contido nos tubos de lança-perfume, a embriaguez dos sentidos, quer nas vias públicas, quer nos bailes em recintos fechados, de modo que as autoridades se viram forçadas a proibir o seu uso. Morreu assim, já nos nossos dias, metalizado, perfumado e industrializado, o velho intrudo nascido nas bacias e tonéis de água de nossos avós. Nos últimos tempos de sua existência, tiveram a colaboração inocente do papel colorido, sob a forma de confetes e serpentinas, e de espanadores para fazer cócegas, denominados mamãe sacode. O emprego de laranjinhas e limões de cheiro ou de água de cheiro começou no Rio de Janeiro na época da Independência. Atiravam-se esses projéteis carnavalescos até nos teatros. O carnaval de rua, com préstitos alegóricos, como nós o conhecemos, parece datar do Rio de Janeiro de 1854, ano em que se fundaram as duas primeiras sociedades carnavalescas da cidade, Veneziana e Sumidades Carnavalescas. Os primeiros bailes de fantasia realizaram-se em 1846. Durante o segundo reinado, surgiu no Rio e se alastrou às províncias nova modalidade do carnaval, a zabumbada ou Zé Pereira, antepassado dos cordões e ranchos, com uma cantiga, cujo estribilho andava na boca de toda a gente. Viva o Zé Pereira, que a ninguém faz mal. Viva a pagodeira no dia do carnaval. O criador desse novo carnaval existiu mesmo de verdade. Era o português José Nogueira de Oliveira Paredes, sapateiro na rua de São José, número 22, antigo caceteiro miguelista em Portugal, que participara ali das famosas rebeldias populares, a Patuleia e a Maria da Fonte, fugido dos liberais vencedores com Dom Pedro I, dar com os ossos do lado de cá do Atlântico. Mal se anunciava o carnaval, ele reunia uma dúzia de patrícios que comiam, bebiam à boa maneira lusitana e saíam ruas afora, batucando tambores, tocando zabumbas e cantando: Viva o Zé Pereira, que a ninguém faz mal. Viva a bebedeira no dia do carnaval. A zabumbada de Paredes e seus companheiros obedecia ao ritmo tão certo e espalhafatoso que ninguém podia imitar. Sua passeata pelas ruas públicas atraía verdadeiras multidões de acompanhantes. Muitos pretenderam imitá-lo, capitaneando bandos de tocadores de bombos e outros instrumentos de pancadaria, mas sem que jamais lhe levassem as lampas na famosa toada. Vieira Fazenda nos dá conta da origem do nome de Zé Pereira para a batucada do José Nogueira de Oliveira Paredes, desta sorte. Dizem uns que em certas localidades de Portugal é o bombo conhecido por Zé Pereira. Querem outros, e isto é mais provável, que na primeira noitada de bom sucesso, os companheiros de Paredes, na força do entusiasmo influenciados pela vinhaça, trocaram o nome do chefe e davam vivas ao Zé Pereira em vez de Zé Nogueira. Como quer que seja, Zé Nogueira ou Zé Pereira presenciou seu triunfo na ribalta, quando a célebre companhia teatral Heller levou no Rio à cena uma paródia dos Pompiers de Nanterre, sob o título sugestivo de O Zé Pereira Carnavalesco, tendo Paredes comparecido ao espetáculo de cartola e sobrecasaca, e chorando em público de alegria. José Nogueira ou Zé Pereira, criador do verdadeiro carnaval de rua do Rio de Janeiro, inventor do rancho ou cordão, iniciador da batucada, morreu num ataque de apoplexia nas vésperas de um carnaval, depois de examinar cuidadosa e carinhosamente, em sua oficina de sapateiro, os bombos e tambores do seu bando de foliões, instrumentos de sua fama, por cuja integridade zelava com amor paternal e aos quais chamava emocionadamente meus queridos amigos. Fora, em verdade, o rei da batucada. Sic transit gloria mundi.